Nosso programa está de volta, falando agora sobre como identificar o caráter das pessoas com Verusca Gendov, que é psicóloga. Tudo bem, Verusca? Bom, já. A gente receber aqui sempre, É sempre doutora. um prazer estar aqui, né? Muito bom. Falando sobre um assunto tão interessante, é lógico que eu vou dar uma focada aqui em falsidade, já a gente vai falar mais sobre isso, mas de um modo geral, eu brinquei, é lógico que vai ser um bate-papo descontraído, mas quando a gente fala sobre relacionamento com pessoas com falta de caráter, seja no âmbito profissional, entre as amizades, familiar, a família do marido, ou às vezes até o próprio namorado, a pessoa com quem você se relaciona, a gente pode ter muitos problemas, não? Com certeza, Jaqueline. É impressionante a quantidade de pessoas enganadas, de gente sofrendo, porque convive com pessoas com um caráter, no mínimo, duvidoso, né? Só que, dependendo da carência de cada pessoa, essa pessoa vai ter uma dificuldade gigante de identificar no seu dia a dia. E daí, muitas coisas começam a acontecer. Quando uma pessoa vem perceber que convive com uma pessoa falsa, dissimulada, cínica, ou qualquer outro tipo de palavra que justifique a questão do mau-caratismo, a pessoa já foi muito enganada, já foi muito traída, já foi muito machucada. Né? Então, se a pessoa que está em casa pode pelo menos ficar alerta, perceber alguns sinais, já vai ajudar. Doutora, eu brinquei com uma palavra que tem sido muito usada nas redes sociais ultimamente, que é a palavra falciane. Mas é interessante o número de mulheres com quem eu já conversei que dividem o seguinte comigo. Aquela amiga estava precisando de ajuda, eu dei suporte para ela e ela deu em cima do meu marido, do meu namorado, chamou para sair e daí N situações podem acontecer. Isso é comum? A senhora percebe isso em consultório, doutora? Infelizmente, Jaqueline, muita gente se aproxima como vítima, sofredor, como alguém que precisa de apoio, de ajuda. E muitas amigas, né, ajudam, se comovem e não percebem que muitas vezes aquilo tudo é uma manipulação, porque o foco está no marido da pessoa. Né? Entre outras coisas, porque geralmente o dissimulado, ele quer alguma coisa que você tem. Ou é a sua condição financeira, ou é a influência que você tem ali, o poder que você tem ali, alguma coisa que você tem ali interessa, brilha de alguma maneira e essa pessoa fica inconformada com esse brilho. Então ela começa a encontrar maneiras de infiltrar o perfil dela naquela rotina, infiltrar a convivência naquela rotina e dali muitas coisas começam a acontecer. Às vezes até como sanguessuga, né, doutora? A maioria, né? Se a gente parte do princípio de que essa convivência está buscando alguma coisa, vai sugar de você alguma coisa. E o pior, quando essa pessoa sai da convivência, porque a saída dela é horrível, geralmente vem com uma briga que ela provocou para poder sair como vítima. Geralmente vem depois de uma situação que ela está devendo dinheiro, ou está devendo favores ou alguma coisa. Assim, ela briga, ela não tem mais a responsabilidade de pagar e devolver. Forte isso, né? Então, infelizmente, deixa a outra pessoa que é vítima um bagaço, magoada, triste e às vezes se sentindo ainda culpada. Porque a manipulação é tão forte que o dissimulado ele consegue envolver todo mundo a ponto de todo mundo achar ainda que a pessoa é vítima. Porque aquela pessoa é tão legal. Gente, aí o psicólogo, quando identificar isso, faz como? Me conta daqui a pouco. Porque antes, eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu acho que é a principal aqui do nosso bate-papo, que é se você sabe identificar essa pessoa. Doutora Verusca, a nossa repórter, Jéssica Nunes, foi às ruas de São Paulo para tentar entender um pouco do que as pessoas acham, se elas sabem ou não identificar essa pessoa. Vamos conferir. Perfeito. Como identificar uma pessoa falsa? Então, a pessoa falsa não vai olhar nos seus olhos. Ela também pode estar sendo muito amigo sua e na hora que precisar de alguma coisa, não tá lá do seu lado. Isso também pode ser considerado como falsidade. Ou se não falar mal das suas costas, né? Então, outro rótulo de falsidade a gente impõe aí. É com a convivência. E também, se você tem um pouco de sensibilidade, você vai testando que a pessoa ela tá jogando um verde, às vezes, fazer alguma coisa. Ou ela chega com uma conversa tentando arrancar outra coisa, você vai percebendo. Se ela não te olhar nos olhos, é falsa. Tem que olhar no olho. Você já descobriu que uma amiga sua, alguém que você pensava que era amiga e foi super falsa com você? Já, várias vezes. Tinha uma pessoa super amiga, contava os problemas, dividia tudo e, descobri que era tudo mentira. A pessoa só queria saber pra, fazer fofoca, não pra te ajudar, pra me ajudar, era pra fazer fofoca só. Eu sei que vocês são amigas há muito tempo, então eu quero saber como identificar uma pessoa que é falsa. Como? Convivendo, né? Você no dia a dia, nem precisa às vezes do dia a dia, mas a convivência te mostra se a pessoa é falsa ou não. Como que ela costuma agir, essa pessoa falsa? Falando mal da gente, assim, por trás, né?
Mas, por exemplo, com outra pessoa, que vocês já se identificaram, já se abriram e vocês perceberam que a pessoa era totalmente diferente do que ela falava. Ah, já. Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Difícil no dia a dia você encontrar uma pessoa que realmente você possa contar, tá lá pra te ajudar sempre. E como a gente reage se a gente percebe que a pessoa foi falsa com a gente? Se afasta. Se afasta é a melhor maneira. Qual a sua atitude? Tem que ter educação primeiro. Primeiro tem que ser educado, independente com qualquer pessoa, seja seu amigo, seu familiar. Eu acho que primeiro é dar um toque na pessoa, ver se a pessoa se manca. Se não, eu me afastaria. Corta a relação e a pessoa vai ver que o ser humano, ele quando toma umas invertidas, a pessoa vai percebendo isso. Eu acho que ela vai se posicionar e talvez ela tente até mudar. Se não, é porque é falsa mesmo. Ah, eu falo pra ela. Eu falo o que aconteceu. Você é falsa e eu não gostei. E dependendo da resposta dela, eu até perdoo, mas depende muito. E eu quero saber se você tem algum caso pra contar pra gente. Ah, não posso contar. Tem vários, mas não posso contar assim, não. Eu também tenho, mas não posso contar. Doutora Verusca, até você que é psicóloga, tem algum caso também? Olha, a gente tem muitos exemplos, né? Até, de repente, até de... Porque eu acredito que como psicóloga o olhar fica muito... Sim, quem é profissional, principalmente dessa área emocional, a gente tem um treino para isso, né? Tem um olhar mais apurado, né? É mais difícil de você cair em situações complexas porque você tem um treino no olhar. O comportamento acaba sendo a sua medida e não a fala. E o grande problema da população é que você acredita muito no que se ouve e não no que se tem de atitude. Então, para o profissional é mais difícil. Mas a gente, claro, que lida com isso, tem muitos exemplos. Mas uma coisa que é importante as pessoas entenderem é que o caráter, infelizmente, ele fica muito denunciado. Por que eu disse infelizmente? Porque a gente não quer ver. A gente não quer acreditar. Então, se você pensar numa linha onde, de um lado, você tem as pessoas que absorvem o caráter moral, as regras e as leis, e do outro não, fica mais fácil você perceber no dia a dia aquela aproximação da pessoa, um comportamento exagerado. É muito difícil para as pessoas porque a carência fala mais alto. A pessoa às vezes já ama, é aquela amiga, aquele amigo que você fala... Por quê? Mas a O gente dissimulado, ele sabe quem escolher, Jaque. A ele pessoa mais vai fragilizada, né? Lógico, ele vai observar e vai escolher quem? Aquela pessoa mais carente, mais frágil, que está passando por uma necessidade. Então, ele vai observar esse perfil e vai se aproximar. Agora, por que é tão diferente e difícil, ao mesmo tempo, você acreditar que a pessoa é dissimulada? Porque ela faz favor pra você, porque ela te chama de linda, porque você é maravilhosa. Que tem uma troca nessa relação, e né? que te faz todo o bem possível. Não é possível que uma pessoa que me faz tão bem pode ser tão falso assim. E, queridos, é possível. Tem estatística para isso? A cada 10 pessoas, geralmente, pelo menos uma é dissimulada no convívio. Uau! Então, se você pensar que a cada 10 pessoas que convivem com você, pelo menos uma se enquadra nessa característica de, infelizmente, mau-caratismo, falsidade, cinismo. O cinismo, às vezes, é tanto que as pessoas até percebem, mas, no geral, elas não querem enxergar. Então, é bem difícil. Doutora, eu vou dar um exemplo que é lá para o outro extremo, mas eu quero falar um pouco, sem citar nomes, é lógico, sobre a política do país. Porque a gente percebe que muitas pessoas vão às urnas, até a gente mesmo, vota porque a gente acreditou no que aquele candidato disse. E agora, com tantas investigações acontecendo, eu conversei com tanta gente que me falou, não pode ser, eu não quero acreditar. E você fala, mas saiu isso, as provas estão começando a sair. Isso aí eu tô falando de, não só com relação a presidente, eu tô falando isso de um modo geral das últimas investigações. E às vezes você tem que mostrar alguns que até você fala, não, mas são cristãos. Eu acreditava nele, eu confiava. Isso é um exemplo de como a gente é enganado pelo que a gente ouve, né? Então, mas é o que eu digo, né? É muito comum a gente acreditar na palavra, no que se fala. Mas não é espantoso se a gente imaginar que a estatística diz que a cada 10 é muita coisa, né? Aí as pessoas dizem, mas por que na política tem tantos? Não é que na política tem tantos, é que está mais visado. Você tem mídia, você tem outros recursos. Estão todos por aqui, né? Todos os recursos possíveis estão em cima daqueles que estão no momento na mídia. Agora, se você tira e vai para os bastidores, você vai encontrar a mesma proporção de pessoas no dia a dia na sociedade. Só que não está na televisão, né? Não está sendo envolvido em alguma coisa. Olhar olhos nos olhos, convivência, dar um toque, se afastar e perdoar. Foram algumas frases que eu anotei do que o pessoal falou nas ruas. Sim. E eu acho que eu até segui aqui uma ordem. Uma das pessoas disse que para você identificar um falso, você perceber se essa pessoa olha nos teus olhos. Um dissimulado, bem dissimulado, pode vir te olhando nos teus olhos? Pode.
E o dissimulado acredita tanto na mentira dele que dá a impressão que é verdade. Então, o olhar no olho não resolve nesse caso. Então aí, quem pensa isso Não já resolve, caiu. já caiu. Convivência. A convivência é mais tranquila para você perceber. Porque quando você convive muito com uma pessoa, você começa a perceber os comportamentos que não estão harmoniosos no momento. A pessoa diz, por exemplo, tá na frente de uma pessoa tratando bem, elogiando. Quando a pessoa vira as costas, a pessoa vira para você, nossa, como ela é ridícula, nossa, como é isso, ou como é aquilo, e fala mal, e coloca adjetivos. Então, isso é, no mínimo, estranho. É um comportamento que no dia a dia, infelizmente, as pessoas colocam e não percebem. Então, se a gente perceber, o mesmo comportamento daquela pessoa que fez tudo isso, vai fazer com você. Se a pessoa falou mal de alguém, ela vai falar mal de você para alguém. Do mesmo jeito que ela trouxe, ela vai levar. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Se alguém chega perto de você e fala mal de alguém, infelizmente, ela vai levar a tua resposta para a pessoa. O dissimulado faz isso. Porque é nesse conflito que ela ganha espaço. Imagina no ambiente de trabalho, uma pessoa com quem você convive algumas horas, que não é da sua intimidade, virar e falar mal do outro. No mínimo tem alguma coisa estranha, né? Claro, se você está dividindo o mesmo espaço, todos estão buscando a mesma coisa, é incoerente alguém chegar e falar mal. Principalmente depois de ter tratado bem. Você mas se você viu de tititi, virou as costas e falou mal? Por exemplo, você vai e bajula seu chefe. Seu chefe vira as costas, eu não acredito, ele é um incapacitado. Mas por que bajulou na frente, deu as costas, falou mal? Então, esse é o típico comportamento do dissimulado. Escapa no dia a dia os comportamentos incoerentes e é nisso que prestamos atenção. Quando a gente presta atenção nesses detalhes, fica mais fácil. Quando a gente já ama e é alguém da nossa convivência, porque eu imagino que, é lógico que tem algumas pessoas do trabalho que acabam virando amigos, isso é inevitável. Sim. Mas com muita gente, a gente apenas convive. Aí você pode se afastar, manter só um relacionamento profissional, mas e quando já é um amigo muito próximo, alguém da família do marido ou da esposa, qual a melhor maneira de conviver? Alguém disse que dá um toque para a pessoa. Sim. Vale dar um toque para quem é dissimulado? Olha só, o dissimulado sabe o que está fazendo. Ele calculou aquilo. Ele não precisa de um toque, né? Não precisa de um toque. E uma coisa interessante, olha, não existe amigo dissimulado. O dissimulado nunca vai ser seu amigo. Simples assim, não vai ser seu amigo. Então, se é dissimulado, saiba que não é seu amigo. Não adianta, vamos dar uma chance. Não vai ser seu amigo. Errar na mesma coisa não tem sentido. Se essa pessoa já puxou seu tapete, você já viu que foi enganado, já viu que foi traído, não tem sentido. Então, você precisa entender que aquela pessoa não tem características, não tem caráter o suficiente para conviver com você. Eu confesso, Jaqueline, que me preocupa bastante pessoas que percebem a falta de caráter de outras, mas continuam convivendo com outras. Isso é muito estranho. Principalmente quando você pensa na amizade, porque a amizade é uma pessoa que você busca para fazer parte do seu dia a dia. Porque quando você tem família, né? Você está falando de família, de parentes, você convive porque são pessoas que, de alguma maneira, muitas vezes, você precisa conviver. Então, você vai aprender a lidar com isso. Agora, quando você se aproxima de amigos e você busca essa pessoa, não tem sentido. Ninguém aqui vai ficar inimigo de ninguém porque não é a ideia, não é o propósito. Mas você precisa entender que aquele perfil não combina com você o suficiente para ser uma pessoa da sua confiança. Agora, doutora, você está falando uma coisa que eu já vi se repetir muitas vezes. De repente ali, vamos imaginar um ciclo de amigos, alguém se aproximou novo e tal, e você ali conversa com uma pessoa que é mais próxima. Nossa, fulano tá agindo estranho, já percebi. Concluímos algo, aí acontece um evento, você fala, agora concluímos algo sobre fulano. Concluímos, ok, a gente continua até convivendo se necessário, mas já não é mais meu amigo, não vai mais pra minha casa, a gente... Aí você vê daqui a pouco que aquela pessoa que já concluiu isso junto com você, se aproxima de novo. Pode ser uma carência? O que pode ser, doutora? Olha, as aproximações, elas acontecem por algum motivo. Então, tem pessoas que se aproximam porque o interesse ainda não foi concluído e tem pessoas que se aproximam porque ainda não entenderam o que está acontecendo. Até que a situação se repita muitas vezes e ela entenda e precise se proteger disso. Porque essa pessoa se machuca muitas vezes, né? A pessoa realmente fica muito magoada, Jaque, porque ela não entende, porque o coração dela é bom, a mente é boa, essa pessoa tem caráter e de repente ela não entende como alguém não tem nada disso. É difícil, é muito difícil para você tentar entender se você é diferente disso. Por isso que eu digo, água e óleo não se misturam, é muito difícil você conviver. Mas dá para conviver numa boa com todo mundo, lidar com todo mundo, mas não é todo mundo que é seu amigo.
A quantidade de amigos de uma pessoa tem que caber nas palmas das suas mãos. Passou disso, são colegas, são conhecidos, pessoas que você estima, mas amigos de profundidade são poucos. Tem que caber na palma das mãos. Isso aí também tem a ver de novo com aquela palavrinha que é convivência, né, doutora? Sim. Porque é com as situações que a gente vai saber disso, né? Aí essas situações podem ser eventos muito bons, porque aí também muitos amigos se revelam, eventos muito ruins, problemas, situações onde você precisa do outro e assim por diante, né, doutora? É interessante, né? A convivência social envolve tantas coisas, né? A profissional, a pessoal, a familiar, envolve muitas coisas. Mas a gente precisa ter consciência de que a gente tem que fazer necessariamente uma boa leitura. É importante a gente ler as pessoas, é importante a gente entender a coerência das pessoas para a gente poder escolher adequadamente. E quando você perceber que as coisas não caminham bem, você começa a observar com mais profundidade para ter certeza, porque pode acontecer também, distorções de eu achar que uma pessoa é dissimulada porque não olhou nos meus olhos. E não é nada disso. Às vezes ela é tímida. Tímida. Eu não posso pegar uma pessoa tímida e fazer com que ela olhe nos meus olhos. Né? É o estilo dela e não desmerece por isso. Mas eu preciso entender as outras atitudes. Então, se tem outras atitudes, não é isso. Mas está sempre insistindo, está sempre elogiando, está sempre bajulando, está sempre por perto, sondando, sempre querendo saber demais da sua rotina para tentar fazer a mesma coisa e tentar puxar o seu tapete, mas você não acredita, acha que não pode ser. É muito importante que se preste atenção. Se a gente soubesse ler as situações, olhar o que está acontecendo, muita gente não seria enganada. Várias perguntas chegando, uma delas é do Maxwell, que pergunta se tem diferença entre a pessoa que comete um erro e a pessoa que continua cometendo erro pensando na falha de caráter. Eu tenho pouquíssimo tempo, doutora. Claro, sempre tem uma pessoa que por alguma situação, sei lá, pisando na bola, foi sem querer. Gente, errar é humano, ponto. Persistir no erro é problema. Persistiu no erro, tem algo errado. Bom, tem várias perguntas chegando. Eu vou fazer para a doutora Verus, que a gente tenta responder aqui para vocês. Que eu já tenho que encerrar isso, diretor? Tá bom. Menos de um minutinho, recado final. Identifiquei que é uma pessoa com falha de caráter, baseado nesse nosso bate-papo, fui pescando. O que fazer imediatamente? Tenho certeza de que tem falha, preciso me afastar ou, no mínimo, me proteger. Não sou culpada das atitudes que essa pessoa tem, não posso me sentir culpada pelo afastamento, mas eu tenho que cuidar de mim e do meu coração, senão quem vai sair prejudicado sou eu. Conviva sem vínculo, se for necessário conviver. Vínculos superficiais para aquelas pessoas que não vão agregar na sua vida. 0 operadora 11 98249 0073, 0 operadora 11 98249 0073, o contato da doutora Verusca, facebook.com/veruscagendov. Lá também nas redes sociais você sempre vai acompanhar, sabendo quais eventos ela está fazendo, onde ela está, e também está aberta para palestras, né, doutora? Sim, quem convidar, eu sempre dou muitas palestras para empresas, escolas, igrejas, quem chamar eu tô ali pronta para ajudar. E tem canal também, né? Sim, o meu canal no YouTube. Gente, inclusive o vídeo dessa semana, você sabe identificar as pessoas que não têm caráter? Então vamos continuar esse bate-papo lá no YouTube da doutora Verusca com vídeo, certo? Claro, é só assistir. Então, tá como vídeo DR? Isso, DR Verusca, que é de doutora Verusca, você coloca lá o DR Verusca no YouTube ou Verusca Psicóloga, você encontra o meu canal. Se inscreve, tem vídeos, ó. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, já. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Beijo grande, fica com Deus, uma ótima tarde. Tchau.